Então, dando continuidade ao nosso estudo no livro de Mateus, nós paramos no capítulo 8. Então, nós vamos resumir o capítulo 8 e o capítulo 9, né? E quando Jesus desce ali do monte, né, depois que ele ter falado, dado todo aquele sermão, todas aquelas instruções, né, lançado os fundamentos do reino, né, que agora não é mais um reino terreno, mas um reino celestial, como nós falamos na aula anterior. Aí ele descendo do monte, aí entre o capítulo 8 e o capítulo 9, nós vamos ver um padrão em Jesus. Nós vamos ver que a forma como ele agia, ele parece que intencionalmente estava tentando provocar alguma coisa, ou no povo, ou nos religiosos. Então nós vamos ver que algumas atitudes dele poderiam ser evitadas, mas ele parece que propositadamente o fez para que despertasse no coração deles a ideia de por quê, o que ele estava fazendo ali, qual era a sua intenção ali, aqui ele havia vindo realmente. Então, nesse capítulo 8 e 9, nós vemos, por exemplo, como nós dissemos, Jesus quebrando os padrões, e ali em Mateus 8, de 1 a 14, Jesus, ele cura, a primeira cura que ele faz após ele ter descido o monte, foi a cura de um leproso. Então, seria muito simples para Jesus chegar para o leproso, seja curado, mas naquele leproso especificamente, ele fez questão de tocar. Ele curou, mas ele tocou no leproso e curou aquele leproso. E nós sabemos que, para um judeu, isso era um grande absurdo, porque os leprosos, inclusive, tinham que ficar afastados da cidade. Quando uma pessoa era leprosa, ele tinha que gritar, leproso, leproso, para ninguém se aproximar dele. Aí Jesus vai lá e quebra esse paradigma, vai lá e toca naquele leproso para que ele fosse curado. E ainda no capítulo 8 de Mateus, nós percebemos aquele soldado romano, aquele centurião romano que vem pedir ajuda de Jesus para curar o seu servo. Então é outro paradigma que Jesus está quebrando aí, porque um judeu jamais deveria se comunicar com um gentil, principalmente um romano, e principalmente por ser soldado ainda. Então eram coisas que eles não deveriam, que Jesus jamais deveria fazer dentro da lógica teológica de um judeu. Ele poderia estar fazendo isso, e não contente só em ter curado o servo daquele soldado, apesar desse soldado ser até estimado ali na comunidade dele, né? Apesar disso, Jesus ainda se oferece para ir na casa dele, que era um outro absurdo, entrar na casa de um gentil, isso jamais. Por isso que Pedro fala lá para Cornélio, vocês sabem que não é correto um judeu entrar na casa de um gentil. Então, e aquele próprio centurião falou, não venha na minha casa não é porque não é aquele formalismo nosso, que a sua casa está arrumadinha, a pessoa entra na sua casa, não repara a bagunça, não é isso. Ele sabia que era um absurdo realmente um judeu entrar na casa de um gentil. Provavelmente ele estava muito já flertando ou simpatizando-se com a sinagoga, com a teologia judaica, né, com o judaísmo. Então ele já sabia que isso era um absurdo, mas porém Jesus fez questão de também quebrar esse padrão. Aí depois, nesses dois capítulos, Jesus vai para Gadara, que era uma cidade também muito excluída, né, dos judeus mais ortodoxos, né? Por quê? Porque era uma cidade que praticamente tinha uma cultura suinocultura, eles criavam porcos, então tinha uma criação de porcos ali. O porco, como os irmãos sabem, era rejeitado pelos judeus, e Jesus vai lá nessa cidade onde se criava porcos e cura um endemoniado dois endemoniados que viviam dentro de um cemitério. Então tudo para provocar aquilo que os judeus jamais fariam. E por quê? Ainda continuando, né? Depois a gente fala o porquê. Aí dentro desse capítulo, aquela mulher que tinha o fluxo de sangue toca em Jesus. Muitas pessoas tocavam em Jesus e eram curadas. Nós vemos em outros evangelhos que ela não foi a primeira que fez isso, mas no caso dela, Jesus fez questão de falar. Por quê? Porque uma mulher que tinha o problema dela, ou se tivesse no seu período menstrual, ela não podia tocar em ninguém, nem a cadeira que ela sentava, isso está lá em Levítico, a pessoa podia sentar, porque era considerada impura. Tudo que ela tocasse naquele período, no seu período, as pessoas não podiam tocar, era considerada imunda. Agora imagine uma mulher que há 12 anos ela tinha uma hemorragia crônica, e essa mulher vai e toca em Jesus. E por que Jesus fez questão que ela se revelasse? Só para mostrar que ele era poderoso? Não, era justamente para mostrar que todos agora,
todos aqueles que estavam excluídos da comunidade de Israel podiam se achegar a ele. Então agora todos tinham a oportunidade de vir a ele, todos tinham a oportunidade de tocá-lo, de estar próximo dele. Por isso essas questões de aquela mulher que chorou aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, aquela coisa toda, aquilo impactava tanto a comunidade daquela época. A nós hoje a gente acha que é mais um ato de amor, de consideração de Jesus, de compaixão, e é realmente, mas para eles tinha ainda um outro significado. Como que esse homem pode se deixar ser tocado por uma mulher impura, uma mulher que está com fluxo de sangue? Só que, porque para eles, se eles eles se consideravam limpos, se alguém impuro tocasse neles, então o que era limpo se tornava impuro, e Jesus inverteu essa ordem. Então aquele que estava imundo, que tocava nele, o imundo se tornava limpo, não ele se tornava impuro. Então, vocês pensam assim: se você está limpo e você toca em alguma coisa impura, ou alguma coisa impura toca em você, então automaticamente você fica impuro. Agora eu estou invertendo essa ordem. Agora, se uma pessoa impura toca em mim, então essa pessoa impura torna-se pura. Então por isso Jesus tinha esse tipo de procedimento. Então, irmãos, e qual era o objetivo de todos esses milagres? É uma outra coisa que a gente precisa entender. Às vezes a gente entende mal os milagres. A gente acha que Jesus fazia milagre por milagre. Ele fazia cura pela cura, só para mostrar que ele tinha poder. Não, vou mostrar para vocês que eu sou o cara. Então eu vou curar esse, vou curar o cego. Não é nada disso. Esse não era o objetivo dos milagres. O objetivo dos milagres não era mostrar que Jesus não estava querendo mostrar que ele era que ele tinha poder, apenas tinha poder. Não, ele queria mostrar a que ele havia vindo. Porque aqueles que estavam esperando a restauração de Israel, aqueles que estavam esperando o Messias, eles iam identificar o Messias através desses sinais. Opa, peraí, isso nunca foi visto. Então quando o Messias viesse, ele ia fazer isso, ia fazer aquilo. Então muitos rabinos, muitos mestres daquela época iam dando sinais. Olha, ele vai ser uma pessoa diferente, ele vai falar com sabedoria, ele vai fazer coisas miraculosas. Então os milagres eram mais para identificar quem realmente Jesus era, que ele realmente era o Messias, não simplesmente para as pessoas ficarem impressionadas ou ficarem se aproveitando do seu poder para benefício próprio, tá? Para ficar promovendo Jesus, ou para as pessoas serem promovidas através disso. Não, era justamente para ele mostrar a que ele veio, quem realmente que ele era, que ele realmente era aquela pessoa que ele estava dizendo que ele era mesmo, que era o rei, o Messias enviado, o Filho de Deus enviado dos céus. Aí no capítulo 10, no capítulo 12, resumidamente, aí aparece a escolha dos 12. Então, a escolha dos 12. A escolha dos 12, irmãos, foi uma coisa mais improvável. Você jamais escolheria aqueles 12. Qualquer uma pessoa consciente escolheria um daqueles 12 para ser o seu seguidor. Mas Jesus escolheu um que era briguento, outro que era o caso do próprio Mateus, que era cobrador de impostos, era uma pessoa rejeitada pela sociedade judaica, porque ele cobrava imposto para Roma dos seus próprios irmãos. Um que era meio guerrilheiro, e gente de tudo quanto é tipo. Tinha muitos piedosos, religiosos no meio também, mas Jesus fez questão de pegar esse tipo de pessoas que aparentemente eram os mais improváveis, os mais desqualificados, para que através dessas pessoas o seu reino fosse espalhado sobre toda a terra. Mas por que Jesus fez assim? Por que Jesus pega as coisas mais impróprias para que seja realizada a sua obra? Vamos ler, isso nós vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, e nós vamos entender por que Jesus pegou pessoas tão improváveis para que desse seguimento à sua obra. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Então, aquilo que é mais precioso para Deus, vamos pensar aquilo que é mais precioso para nós. Digamos que você tenha muita joia na sua casa. Você não vai deixar a joia em qualquer lugar, ou não vai deixar essa joia na responsabilidade de qualquer pessoa. Uma coisa que é muito valiosa para você, um filho, ou um bem que você tem, sei lá, imagina uma coisa que tenha muito valor para você. Quando você tem que deixar aquilo, ou entregar aquilo para alguém, você vai entregar para a pessoa da sua maior confiança.
Aquela pessoa que você sabe, o risco é zero dessa pessoa me decepcionar, ou disso se perder, ou disso se estragar. Ou coloca num banco lá, uma coisa assim. Ou compra um cofre muito com vários segredos para que ninguém consiga abrir, e nem com uma calibre 12 consegue estourar aquilo lá. Por quê? Porque aquilo que você tem dentro daquele cofre é de muito valor. Então, todo o ministério de Jesus tinha muito valor, mas ele colocou aquele ministério na mão de 12 pessoas totalmente impróprias. Por quê? Por causa disso que o texto está dizendo. Vou ler novamente. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Quer dizer, o tesouro é a obra de Deus, é o ministério de Deus, e ele colocou isso em vasos de barro para demonstrar que o poder que excede tudo provém de Deus e não de nós. Então, para que quando essas pessoas desqualificadas, impróprias, tivessem fazendo aquelas obras sobrenaturais, eles não olhassem para eles mesmos e falassem, não, é porque nós somos os melhores, nós somos os caras, por isso que nós estamos conseguindo fazer. Por isso Pedro falou lá no templo, quando ele curou aquele coxo lá na porta do templo. Aí as pessoas começaram a olhar para ele. Ele falou, por que vocês estão olhando para nós? Vocês acham que é de nós esse poder? Não, esse poder não é de nós, esse poder vem de Deus. Foi aquele que vocês mataram que nos qualificou para que nós pudéssemos fazer essa obra que vocês estão vendo agora. Isso não tem nada com a gente, não, isso vem dele. Bom, no capítulo 10, do 12 também, fala sobre a confirmação de João, né, que João teve uma certa dúvida se Jesus realmente era o Cristo, talvez pelo sofrimento que ele estava, e Jesus confirmou que ele realmente era o Elias que havia de vir, né, ou a voz que clama no deserto. E nesse capítulo também nós vemos uma referência ao significado do sábado. Era um assunto muito debatido naquela época e muito mal compreendido também, principalmente pelos fariseus e pelos judeus, e Jesus traz luz a esse assunto, que até então o sábado era um dia, mas ele era o cumprimento do sábado também. Então agora vocês não precisam, Jesus estava dizendo para ele, agora vocês não precisam mais de um dia para vocês descansarem, vocês não precisam de um ano sabático para vocês descansarem, agora vocês precisam de uma pessoa para descansar. Então hoje eu sou o sábado, por isso que ele disse assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e em mim, em Jesus, encontrarei descanso para as vossas almas. E essa palavra descanso no original é Shabá, se for em hebraico é Shabá, é descanso. Em mim, em Cristo você vai encontrar o sábado, em Cristo você vai encontrar o descanso, e não mais de um dia. Você pode ficar o ano sabático todo aí, se você não tiver com Jesus, você vai acabar o seu ano sabático e você vai continuar cansado e sobrecarregado. Então Jesus é o nosso sábado. Nesse capítulo também é colocado a pergunta, por causa de todos os sinais que Jesus estava fazendo, então o povo começou a perguntar, mas por acaso não é esse o filho de Davi? Porque para estar fazendo tudo isso daí, ele tem que ser o filho de Davi. O que eles estavam querendo dizer? Ele tem que ser aquele Messias que realmente foi prometido nas Escrituras. Então esse homem realmente é aquele que nós estamos esperando. Esse é o verdadeiro Messias, esse é o filho de Davi prometido. E nesse capítulo também nós vemos lá que os doutores da lei pediram para Jesus fazer um sinal, e Jesus não era exibicionista, tá? Jesus não era uma pessoa que estava querendo se aparecer. Então ele falou, mostra um sinal para a gente crer em ti. Ele falou, não, eu vou dar um sinal para vocês, o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então esse é o sinal que vocês vão ter, que eu vou morrer e 3 dias depois eu vou ressuscitar. E correndo lá para o capítulo 13, versículo 19, irmãos, nós vamos ver alguns ensinos de Jesus, e principalmente ênfase nas parábolas. Então existem muitas parábolas no livro de Mateus, tem nos outros demais evangelhos, mas nós vamos, como nós estamos falando em Mateus, nós vamos estar enfatizando da importância das parábolas no ministério de Jesus. Muitas vezes a gente tem um pensamento errado, irmãos, que parábolas é para facilitar o entendimento, que a parábola é para facilitar o entendimento daquilo que a gente está explicando, mas na verdade não é isso. A gente for lá no capítulo 13, Jesus falava em parábola justamente para eles não entenderem, justamente para eles não enxergarem. Ele fala, estou falando em parábola para que vocês vejam, não vejam, para que vocês escutem, não ouçam. Mas por que Jesus fazia assim?
por causa do coração duro que eles tinham. Por isso eles não conseguiam entender. Então a parábola, ela só se torna útil quando o discípulo tem o coração de entender a parábola. Porque a parábola por si só, não vai te esclarecer nada. Então, e por que para aquele povo a parábola se tornava um tropeço, uma dificuldade? Porque a parábola, eles não tinham interesse em entender exatamente qual era a mensagem de Jesus. Então, mas Jesus usou muito parábolas que nada mais é do que fatos do cotidiano. As parábolas nada mais é que fatos do dia a dia que traz em si, né? Ou que dela dá para se extrair lições morais ou lições espirituais. A parábolas, irmão, o objetivo da parábola, ela é reforçar o ensino, tá? Que é um outro risco, um outro perigo que a gente corre. A parábola, ela pode reforçar uma doutrina, ela pode reforçar o ensino, mas ela não deve ser usada para se fundamentar uma doutrina. Então tem pessoas que pegam a parábola e fundamentam uma doutrina em cima de uma parábola. Eu faço isso porque a parábola tal diz assim, por isso que eu estou fazendo assim. Então o objetivo da parábola não é essa. Ela pode até reforçar uma doutrina assim, mas não a gente fundamentar uma doutrina em cima dela. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo tinham 2 irmãos, tinha o pai e os 2 irmãos, o mais novo e o mais velho. O mais velho sempre foi cumpridor da lei, o mais novo foi embora e viveu de qualquer jeito. Então a gente pega assim, esses 2 filhos representam, o mais velho representa a lei, que tenta ser salva por seus próprios méritos, e o outro representa a graça, que apesar de não merecer, recebeu toda a graça do pai. Então a gente pode tentar criar isso, mas há momentos que é possível, há momentos que não é possível, e a gente sempre tem que estar tomando esse cuidado. E um outro objetivo da parábola, uma atenção que nós temos que ter na parábola, com qual o objetivo que ela foi contada? Qual foi o objetivo daquela parábola? Qual era a finalidade para aquela parábola ser contada? Porque senão a gente entra na história e esquece do motivo. Por que foi contado daquela maneira? No caso da parábola do samaritano. Existia um homem, um dos pais da igreja, muito importante, chamava Orígenes. Então ele alegorizava tudo praticamente na Bíblia. Por exemplo, quando hoje a gente fala que o livro de cantar é o Cântico dos Cânticos, né? O noivo é Cristo e a noiva é a igreja. Isso é invenção de Orígenes. Até a gente repete isso hoje, numa boa, sem problema. Há quem não acha que Cântico dos Cânticos não foi escrito com esse objetivo. Mas há quem interprete que a noiva ali representa a igreja e o noivo representa o próprio Senhor. Mas ele fazia isso com tudo. Por exemplo, na parábola do samaritano, ele achava que o samaritano o samaritano era o Cristo, aquele homem lá que caiu era o pecador, que caiu por causa do pecado, aqueles homens que o roubaram era o diabo, a hospedaria que aquele homem que estava caído era a igreja, as 2 moedas eram a Santa Ceia e o pão, e por aí ele ia discorrendo com esse monte de alegorias. Então há coisas que encaixam e há coisas que não. Quando a gente pega, por exemplo, a passagem das 10 virgens, falar que o óleo que faltou para elas era o Espírito Santo, né? Então tudo bem, o óleo às vezes na Bíblia é representado como Espírito Santo, mas naquele caso era isso que o Senhor, quando estava contando a parábola, estava querendo passar para as pessoas. Porque aí a pessoa, não, mas o óleo sempre é o Espírito Santo, faltou o Espírito Santo, então elas não conseguiram entrar lá na festa por causa disso. Mas aí elas pedem o Espírito Santo emprestado para as outras, para as prudentes. Depois elas vão lá no mercado comprar óleo, quer dizer, comprar o Espírito Santo no mercado. Então, se você começa a ir por essa linha, às vezes a gente pode entrar em algumas confusões. Então, é só ter esse cuidado. Então, é uma parábola? Por que essa parábola foi contada? Por que foi contada a parábola do bom samaritano? A pergunta inicial foi: quem é meu próximo? Então Jesus queria explicar para aquele homem quem era o próximo. Então esse era o sentido, esse era o porquê da parábola. Então é nisso que a gente tem que estar sempre atento. E no capítulo 20 a 22, nós temos várias parábolas, né? Temos a parábola da graça, que fala sobre a graça e a inclusão dos gentios, né? Agora no reino, porque até então o reino era só para os judeus, né? E agora nessa parábola a gente percebe que Jesus está dando sinais que todos agora podem ser inclusos no reino. Então o homem tinha uma lavoura, todo mundo convidou as pessoas para trabalhar, a pessoa começou a trabalhar bem cedinho e ele falou: vou te pagar, vamos dizer assim, no nosso
dinheiro de obra, vou te pagar R$200 para você trabalhar das 6 da manhã até as 6 da tarde. Depois, chegou meio-dia, ele chamou as pessoas e falou: olha, vou te pagar R$200 para você trabalhar do meio-dia até as 6 da tarde. Aí quando faltava lá 10 para 6 ou 15 para 6, vamos dizer assim, ele chegou para aquelas pessoas que estavam ali paradas: olha, você quer trabalhar 15 minutos para mim? Eu vou te dar R$200 para isso. Aí na hora de pagar, o pessoal que começou a trabalhar às 6 horas achou que ia receber mais, né? Aí deu 200 para todo mundo. Aí falou: mas peraí, nós começamos a trabalhar cedo e estamos recebendo a mesma coisa do pessoal que trabalhou só 15 minutos, aí meia hora aí. Falou: exato, mas o que eu combinei com vocês? Não foi 200? O dinheiro é meu, eu faço do jeito que eu quero, ou você está incomodado de eu ser generoso? Então isso é Deus, Jesus falando da graça. Então tem pessoas que acham que lá no céu, por aquilo que ele fez, ele vai ter mais galardão que o outro, né? Eu espero que a pessoa não se decepcione lá, porque eu acho que o galardão vai ser igual para todo mundo. Mas também isso é a se pensar. Há quem acha que os galardões são distribuídos de forma diferente. Então nós temos também as parábolas que falam da rejeição do povo de Deus com relação a Cristo, do rei que mandou os seus trabalhadores, eles mataram todo mundo, e quando mandou o próprio filho foi morto. Então Jesus já mostrando: olha, vocês estão me rejeitando e tal. E também nesse capítulo de 20 a 22 tem a entrada triunfal de Jesus, e Jesus também se declara que ele é o Senhor de Davi. Quando Davi fala, quando eles vieram questionar a Jesus falou assim: olha, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Jesus falou assim para o meu Senhor, o Senhor falou para o meu Senhor: assenta-te à tua direita. Se Davi era rei, por que ele chama o seu filho de Senhor, né? Então eles não. Aí Jesus estava dando já a interpretação para ele: olha, vai vir alguém que é maior do que Davi, vai vir alguém que é maior que o templo, vai vir alguém que é maior que tudo, e essa pessoa sou eu mesmo. Então Jesus ali declarando a sua divindade e o seu reino, estabelecendo o seu reino para aquelas pessoas. No capítulo 23, nós também vemos advertências de Jesus com relação aos religiosos da época, aos escribas e fariseus, estabelecendo a religião autêntica, a religião sem falsidade, a religião sincera, sem máscara, né? Sem máscara. Então, ali no capítulo 23, Jesus estabelece isso. E no capítulo 24, Jesus vai estar falando muito sobre os finais dos tempos, ele vai estar falando muito sobre a sua segunda vinda, anunciando a segunda vinda e o julgamento, e o seu julgamento. E eu percebo, irmãos, abrindo um parênteses aqui, que Jesus ele não começou falando sobre o julgamento, e não começou falando sobre a sua vinda, ele deixou esse assunto para o final. Sempre para o final, no final do seu ministério, ele foi falando, ele começou a falar sobre julgamento, ele foi falando sobre recompensa, separar bode de ovelha, aquela coisa toda. E também o Apocalipse, talvez propositalmente, ele foi colocado no último livro da Bíblia. Às vezes me assusta alguns irmãos, principalmente os mais novos na fé, quando demonstram aquele desejo de aprender as Escrituras, eles já querem falar: poxa, eu queria entender sobre o Apocalipse. Isso me assusta um pouco, porque Jesus não começou com o Apocalipse. Ele não sentou com os discípulos e foi falar de Apocalipse, falar das últimas coisas. Ele foi falar das primeiras, como que eles tinham que viver, como que eles tinham que andar. As bem-aventuranças é prova disso, que não precisava julgar, precisava perdoar, precisava amar. E lá no final é que ele foi falar de Apocalipse. Então, irmãos que têm muita sede pelas últimas coisas, vê se você já aprendeu as primeiras. Se já aprendeu, aí a gente vai para as últimas. Isso é só um conselho, tá? E no capítulo 25, Jesus também fala sobre parábolas também, né? Parábolas da vigilância, e a parábola das 10 virgens está lá, dos talentos está lá. Fala parábolas que enfocam a vigilância, a recompensa e também o juízo, porque Jesus já estava próximo já do seu martírio. E do capítulo 26 até o capítulo 28 de Mateus, Jesus fala da sua paixão, né? Da sua morte, ressurreição. Ele começa a avisar os seus discípulos que da sua morte, da sua ressurreição. E no capítulo 28, ele também, após a sua ressurreição, ele faz o comissionamento dos santos, quer dizer, olha, eu estou indo para o meu Pai, mas agora toda a autoridade me foi dada, eu estou dando essa autoridade para vocês, para que vocês possam ir por todas as nações e anunciar o meu nome, batizando todos aqueles que se converterem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu orientei a vocês, vocês ensinem para que eles guardem também.
Então, aí no capítulo 28, Jesus faz esse fechamento. Então, irmãos, logicamente que isso aqui foi um resumo bem corrido, bem panorâmico, para que auxilie os irmãos no estudo, e quero que os irmãos estejam estudando, né, o livro de Mateus, e espero que após essa aula vocês tenham um ganho maior e possam ter um aproveitamento maior nas suas leituras. Tá bom, irmãos? Então, nós encerramos hoje já o livro de Mateus. A próxima aula vai ser dada pelo professor Edson, né? Vai ser o livro de Marcos, e assim a gente vai na sequência. Eu vou reencontrar os irmãos, se o Senhor permitir, quando nós chegarmos no livro de Atos. Então, que Deus nos abençoe.